Amada Igreja do Senhor Jesus, graça e paz seja convosco. Amados irmãos e amigos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. É um prazer estar voltando a colocar uma mensagem da Palavra de Deus no ar. Que essa mensagem possa chegar a conhecimento de muita gente que vive enganado hoje. Então quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 4, quando fala assim: porque também nós que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Graças a Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus, que vive em graça, vocês podem ver aqui no texto, nós andamos gemendo por servir a Deus, mas sabendo que antes de nós gemermos, o Senhor Jesus já tinha passado por isso, mas deu a certeza da nossa vitória. Assim como Ele veio para vencer o mundo e nos trazer a vitória como Ele venceu. E hoje, aqueles que vivem em graça tomam posse dessa vitória. Nós não precisamos aceitar Jesus como os futuristas pregam, que as pessoas para ser salvas têm que aceitar Jesus, passar pelas águas, que nada disso é impossível, porque nós, para começar, nós já fomos batizados ali na morte do Senhor Jesus, quando fala em Romanos capítulo 6, que todos que são de Cristo foram batizados ali na sua morte. Então ali nós se tornamos livres do pecado e da morte. E também sabendo que nós temos a esperança já, com certeza, que os eleitos de Deus, assim que perde o fôlego nessa terra, que ele tomba, ele passa de um corpo para outro. Sai do corpo mortal e passa para o corpo glorificado. E vai para o paraíso como Jesus foi. Assim também ele nos deu essa certeza que os que são deles também vão passar por esse mesmo processo. A nossa carne, ela só não entra no céu porque ela é terrena, ela é adâmica. Então ela veio do pó e ela vai ter que voltar para o pó. Mas assim que nós deixar esse corpo, nós entramos em outro corpo glorificado e sejamos felizes por toda a eternidade. Essa foi a promessa de Deus. Buscar aceitar Jesus como os futuristas ficam pregando aí, nada disso, porque Jesus ali na cruz ele derramou sangue para nos pagar todos os pecados. E esses que vivem pregando a lei, porque tem uns que pregam até sem entender o que está pregando, e outros pregam por interesse de viver em cima de salário. Mas as coisas de Deus, elas são gratuitas. O próprio Jesus disse, dá de graça o que recebe de graça. Então o que Deus me ensina, o meu maior prazer, se eu sou um eleito de Deus, é transmitir a mensagem dele a outros que precisam de conhecer. Então, de graça receber, de graça dai.
Então nós hoje somos salvos. Não existe mais arrependimento, porque os eleitos de Deus já estão salvos. E os que não são eleitos, esses não, sem chance. Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, fala que aqueles que são santos procuram santificar sua vida cada vez mais. E os que são sujos procuram se sujar mais ainda. Na vinda do Senhor Jesus, no ano 70, aconteceu isso tudo. Se Jesus fosse voltar, como os futuristas ainda andam vendo, mas porque eles vivem um evangelho passado. Jesus estava falando ali no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e até Atos dos Apóstolos. Aqui são evangelhos históricos para o povo judeu daquela época. Será impossível que Jesus vai voltar, porque se ele vai voltar, os apóstolos tinham que estar vivendo ainda, e tinha gente com 2000 anos vivendo, e não tem jeito da pessoa viver 2000 anos. Então já veio, já aconteceu tudo. Até os profetas anunciou, Ezequiel, Daniel, Jeremias, falava na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda, na destruição de Jerusalém. Então ali no Apocalipse, a pessoa que é de Deus, no capítulo 22, versículo 11, fala claramente que as pessoas de Deus procuram cada dia mais a viver na prática do Evangelho, da graça de Deus, fazendo o bem, porque é o prazer da pessoa de Deus, que é dele, eleita de Deus, só pensa em fazer o bem. Quanto mais bem você faz, mais prazer de fazer você tem. E o que é ruim no eleito, mais prazer tem de mal, ele faz, mais prazer tem vontade de fazer maldade, porque esse não tem recurso mais. Ficou duas sementes na terra, na segunda vinda do Senhor Jesus. A semente boa e a semente má. O Abel e Caim continuam. Então toda pessoa que é eleita de Deus só pensa fazer o bem. E todas que não é só pensa fazer o mal. Portanto, Jesus disse, foi consumado e ele acabou. Não tem volta de Jesus mais. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 34, Jesus estava falando assim, ó, não passará essa geração sem tudo isso aconteça, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Essa geração que Jesus estava falando é a geração do tempo dele, os contemporâneos dele, daquela época. Não, mas os futuristas ficam julgando de hoje essa geração. Aquela geração de mais de 2000 anos atrás, e aconteceu isso no ano 70. Então, meus amados irmãos que vivem em graça, coloca isso na sua mente, que nós somos os eleitos de Deus, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, é você tomar posse da sua bênção. Saber que tudo que Deus tinha que fazer para você já fez. É só você tomar posse dela. E na nossa vida, é só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar essa mensagem em cada vida que for ouvir. E que essa palavra chegue a conhecimento de milhares e milhares de pessoas, para que saia do engano religioso. Que Deus abençoe a todos. Para encerrar, eu faço uma pequena oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dirijo a minha oração nesta manhã para esse povo, meu Pai. Meu Deus, que essa mensagem possa chegar a conhecimento de muita gente, meu Deus. E eles possam abrir a visão da graça. Seja aberta, meu Pai. Revela a visão da graça para eles, porque essa visão da graça, a revelação da graça, ela só chega para aquele que busca um verdadeiro
compromisso com o Senhor, aí só se revela a graça. Meu Deus, que essa palavra seja conhecida por todos, meu Pai. E eles sabem que na vida é só agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos preparou desde a fundação do século para os teus eleitos, meu Pai. Que o Senhor nos ensina cada dia mais a entender a tua palavra e ajudar muitas mentes a ser transformadas, meu Pai, através da nossa pregação que vem do Senhor, meu Pai. Meu Deus, peço ao Senhor que me conduza no teu evangelho da graça, que eu possa realmente ajudar muitas e muitas pessoas, meu Pai, a entender a tua palavra. Que nós buscamos com sinceridade o conhecimento do Senhor, porque o Senhor quer abrir muitas mentes, meu Pai. Mas se nós não buscar, aí fica difícil. O Senhor diz ali no livro de João, no capítulo 5, 39, quando fala assim: examinai as Escrituras e aprendei de mim. Se você, meu amado irmão, não buscar a palavra de Deus e ouvir o homem engana, é enganado e pode enganar outros. Mas nós buscando do Senhor, nós não vivemos no engano, porque o próprio Senhor Jesus nos ensina. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém